Como reduzir o teu CPC, o custo por clique, para que você tenha ainda mais resultado, para que você tenha ainda mais performance na tua campanha de Google Ads. Esse é o conteúdo dessa aula, a gente vai passar várias dicas top aqui para que vocês entendam como vocês podem fazer isso e otimizar ainda mais a sua campanha de Google Ads. Meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invente Comunicação há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital, e o objetivo aqui do canal é passar todo esse conhecimento que a gente tem aqui para que vocês também possam estar junto com a gente, trocando essas ideias, trocando essas experiências, e vocês também no dia a dia acabam passando muito conhecimento para cá, então é uma comunidade que a gente vem formando aí, e maior prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, pessoal. Vamos lá, eu vou falar hoje sobre esse tema de custo por clique, porque é algo que muitas vezes o anunciante acaba começando a pagar muito caro no custo por clique, e isso acaba interferindo em todas as outras métricas, as métricas de conversão, as métricas de taxa por clique, as métricas de custo por resultado, custo por venda, e então é um detalhe que é muito importante a gente olhar com carinho, a gente olhar com calma, e existem sim alguns fatores que vão fazer com que você possa mexer nessa estrutura de forma bem expressiva, e esses fatores que a gente quer passar aqui para vocês hoje. Então bora lá, pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa analisar juntos como que a gente vai seguir então nessa otimização de custo por clique, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar o nosso índice de qualidade. O índice de qualidade é algo que você vai encontrar lá dentro do teu universo de palavra-chave, e cada palavra-chave tua vai ter um índice de qualidade. Como a gente tem aqui, por exemplo, eu separei algumas palavras que a gente já conseguiu esse índice aqui para um dos nossos anunciantes, e eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma separação aqui e eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente conseguiu esse índice aqui dentro dessas palavras-chave, qual que é a relação que a gente tem aqui, o que acontece aqui que nos permitiu chegar nesse índice. E quando a gente tem um índice de palavra-chave com uma nota muito positiva, a gente tem uma capacidade muito grande de pagar o menor custo possível por um clique. Então, o custo por clique está totalmente relacionado ao índice de qualidade. Agora, vamos dar uma olhadinha, você pode se perguntar, tá, tudo bem, isso aí até eu já tinha ouvido falar, que é importante você ter um bom índice de qualidade, mas e aí, como que eu chego num índice de qualidade bom? O que interfere? Qual é a leitura do algoritmo para que esse índice de qualidade ele seja assim tão positivo quanto um índice de 10, 8, 9, tá? E aí é que eu trouxe aqui algumas explicações para a gente analisar isso juntos, pessoal, tá? Vamos lá. Como reduzir, então, o meu CPC? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o CPC ele tem um valor, né? E esse valor de CPC, ele pode ser um valor mínimo, ou seja, o próprio algoritmo, em função de todos os concorrentes que estão ali no mercado, de todos os anunciantes que estão ali no mercado, ele vai entender qual é o valor mínimo que o mercado está dando no leilão, tá? Lembrando que custo por clique sempre está relacionado a leilão. Tráfego pago, a maior parte, né, é relacionado a leilão, ou seja, a gente tem um leilão, uma disputa por preço, e quem está disputando pelo aquele preço para aparecer num determinado espaço vai ter condições de aparecer por um valor mínimo, um valor médio ou um valor máximo. O que a gente quer aqui? A gente quer estar dentro desse valor mínimo. A maioria dos anunciantes acaba ficando aqui dentro do valor médio e até dentro de um valor caro, um valor máximo, tá? E o nosso objetivo é tentar entender qual que é o valor mínimo desse mercado para que a gente possa brigar por este valor mínimo aqui. Beleza, tudo bem, até aí ótimo, tá? A gente entende então que a gente tem um leilão, que a gente tem um valor de leilão e que nosso objetivo aqui é reduzir ao máximo o nosso custo por clique para que a gente pague um valor mínimo dentro do leilão. Então, como a gente tinha explicado antes, o nosso índice de qualidade ele vai de 1 a 10. Se o nosso índice de qualidade tiver abaixo de 5, é bem preocupante. Possivelmente a gente vai estar pagando um valor mais caro aqui no valor do clique, ok? Se o nosso índice tiver de 5 a 8, possivelmente a gente vai estar pagando aqui um valor médio dentro do custo por clique padrão do mercado. E se o nosso índice de qualidade estiver entre 8 e 10, possivelmente a gente vai estar conseguindo já pagar por um valor mínimo de mercado para posicionar o nosso anúncio no leilão. E como que a gente vai chegar lá? Existem dois fatores básicos que vão interferir diretamente para que a gente chegue lá. Eu trouxe aqui o termo básico de propósito, por quê? Porque esses dois fatores, basicamente analisando, eles são responsáveis pelo nosso índice de qualidade. Porém, atrás desses dois fatores, existe toda uma estratégia que a gente vai precisar traçar para que a gente atinja o resultado dentro desses dois fatores básicos, tá? Quais são esses dois fatores?
a taxa de clique e as conversões. O que é taxa de clique? A nossa taxa de clique é o CTR. Lembra lá? Tem uma aula que a gente já trouxe aqui que explica o que é o CTR. O CTR é o número de impressões que o nosso anúncio tem versus o número de clique que o nosso anúncio tem. Isso diz o que para o Google? Diz para o Google o seguinte: se a pessoa pesquisa por agência de publicidade e o meu anúncio é exibido, isso significa para o Google que eu tive uma impressão de anúncio. Ele foi exibido quando a pessoa pesquisou por agência de publicidade. Então ele tem uma impressão. Quando a pessoa clica, ela vai me dar um clique. Então eu tenho uma exibição e um clique. Nesse caso aqui, a minha taxa de clique é de 100%, porque eu tive uma exibição e um clique. Agora vamos considerar que eu tenha 100 pesquisas que sejam feitas com o termo agência de publicidade. E dessas 100 pessoas, dessas 100 pesquisas, 10 cliquem. Então eu tenho uma taxa de clique de 10%, ou seja, a cada 100 vezes que o meu anúncio apareceu, 10 pessoas clicaram. E uma taxa de cliques de 10% aqui dentro do Google Ads é uma taxa boa, é uma taxa padrão do mercado. Acima de 10%, a gente já pode considerar que a gente tem uma taxa de cliques ok. Abaixo de 10%, a gente precisa entender que existe um perigo ali, que a gente precisa corrigir alguns pontos. E esses pontos que eu vou explicar aqui para vocês. E conversões são as conversões que a pessoa tem dentro do meu site. Ou seja, a pessoa digitou agência de publicidade, a pessoa clicou no meu anúncio e a pessoa chegou no meu site. Dentro do meu site, eu tenho alguns parâmetros que eu gostaria de medir como conversão. Ou seja, pode ser um contato de WhatsApp, pode ser um preenchimento de formulário, pode ser o carregamento de uma página muito importante para mim. E quanto mais conversões eu tiver dentro do meu site, melhor o algoritmo vai conseguir fazer essa leitura. Ele vai entender, legal, alguém pesquisou por agência de publicidade, clicou no anúncio e ainda assim foi lá na página do anunciante e fez uma conversão. Quando isso acontece dentro de um volume ideal, o Google, o algoritmo do Google Ads, começa a entender que tua campanha é relevante e começa a entender que você é um anunciante relevante para que ele possa dar uma nota boa para você. E agora você deve estar perguntando, tá, legal, eu entendi tudo isso, é muito bacana, mas caramba, como que eu consigo chegar lá? É aonde a gente vai chegar agora. Eu vou explicar para você o passo a passo para que você possa melhorar a tua taxa de clique, para que você possa melhorar as tuas conversões e para que você consiga com isso ter um alto índice de qualidade com um valor mínimo possível de custo por clique. Se você está curtindo esse conteúdo, já senta o dedo no like aqui, já merece aí um like. Isso ajuda muito a gente, porque a gente consegue entender que esse tipo de conteúdo tá top, que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e a gente se motiva cada vez mais a produzir esse conteúdo com nível de curso pago para vocês. Então já dá essa força aqui pro canal e senta o dedo no like. Então falando agora da estratégia, de como a gente vai buscar isso, pessoal, eu trouxe inclusive um exemplo daquele cliente que eu estava mostrando para vocês no começo aqui do vídeo, para que na prática vocês consigam entender um pouco melhor como que a gente vai conseguir chegar nesses resultados, tá? Qual que é a estratégia então? Okay? A gente vai ter que ter um orçamento ideal para o universo de palavra-chave que a gente tem. A gente não pode usar contextos genéricos e a gente tem que se preocupar com a qualidade do nosso site. Vamos lá, vamos explicar então cada ponto aqui para vocês. Orçamento ideal para o universo de palavra-chave. Concorda comigo que se eu tenho lá algumas palavras-chave aqui dentro da minha campanha, dentro de um conjunto de anúncio, e esse conjunto de anúncio ele tem 40 palavras-chave, o Google ele não vai conseguir ter tempo necessário para testar as 40 palavras-chave. Ele vai testar algumas das palavras-chave ali e vai forçar a entrega nessas palavras-chave que ele está entendendo que estão entregando melhor, que estão trazendo um melhor resultado e o teu universo de palavra-chave não vai ter condição de ser explorado da melhor forma possível. É uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim e nessa aula fica até mais fácil da gente explicar o porquê que a gente não pode ter um conjunto de anúncios com muita palavra-chave. Até porque ou elas vão se tornar repetitivas ou a tua campanha vai ficar genérica. Porque se você tem um tema, por exemplo, agência de publicidade, tá? E dentro desse tema você quer trabalhar 40 palavras-chave, é praticamente impossível que em um determinado momento você não comece a ficar genérico. Concorda comigo? Porque você vai começar a falar de agência de publicidade, daqui a pouco você já está falando de agência de marketing, daqui a pouco você já está falando de agência de marketing digital, daqui a pouco você já está falando de agência de rede social, ok? E aí você vai começar a ficar genérico, que é o outro ponto que a gente vai trazer para vocês, tá? Que a gente não pode ser genérico na hora da gente buscar por um bom índice de qualidade, ok? Então, a gente tem que ter conjuntos
de anúncio, e se você ainda não entende sobre essa estrutura de campanha, conjunto de anúncio e anúncio, a gente tem um curso gratuito aqui no canal, que eu vou deixar para vocês no final da aula, mas é uma playlist que tem mais de 30 aulas 100% gratuitas, que você pode começar e terminar e vai sair de lá com um conhecimento muito avançado de Google Ads. Então não se preocupe se você não entende muito dessa estrutura, mas para quem já entende, acho que vai ficar bem claro aquilo que eu estou falando. Eu não posso ter um conjunto de anúncios que vai falar de agência de publicidade e dentro desse conjunto eu ter várias palavras-chave. O ideal seria que eu tivesse alguns outros conjuntos de anúncio e cada conjunto de anúncio com palavras-chave específicas para ele. Então eu tenho um conjunto de anúncio para agência de publicidade, um conjunto de anúncio para agência de marketing, um conjunto de anúncio para agência de marketing digital. Aí você pode falar, nossa, mas marketing e marketing digital são muito parecidos, né? Até são, só que o marketing ele é um pouco mais abrangente, ele engloba outras frentes que não só o marketing digital. Então se eu tenho uma agência que faz um marketing mais global, mas também faz marketing digital, o ideal seria que eu tivesse um conjunto de anúncio que tivesse palavras sobre marketing e outros sobre marketing digital. Tá? Então, esse é um exemplo que eu estou dando para você. Quando você consegue ter um conjunto de anúncio com poucas palavras que sejam totalmente pertinentes ao anúncio que você vai fazer, você começa a canalizar um orçamento ideal nessas palavras-chave e o Google ele começa a conseguir ter condição de tracionar essas palavras-chave no leilão e testar todas essas palavras-chave para que o seu índice de qualidade seja estabelecido. Então, quando você aplicar tudo isso que eu vou mostrar isso para vocês e tiver interesse que a tua palavra-chave ela comece a aumentar de índice de qualidade com uma velocidade um pouco maior, você tem que permitir que o Google canalize um orçamento para que as tuas palavras-chave possam sair daquela fase onde o índice de qualidade não está muito bom para um índice de qualidade melhor, beleza? Então, a gente passou aqui sobre o orçamento ideal dentro desse universo de palavra-chave que a gente vai ter para cada conjunto. E já falamos um pouquinho sobre essa questão de ser genérico, tá? Por que a gente não pode ser genérico? Aqui nesse caso eu quero dar o exemplo para vocês. Eu tenho esse cliente aqui que eu tenho um conjunto de anúncios que fala sobre porta de madeira, eu tenho um conjunto de anúncios que fala sobre porta sob medida e eu tenho um conjunto de anúncios que fala sobre portas em Curitiba, tá? Eu poderia ter feito um conjunto de anúncios só e poderia ter colocado todas essas palavras dentro do mesmo conjunto. Aqui não são só essas palavras que estão no meu conjunto, tá? Eu separei aqui uma palavra por conjunto para não ficar muito confuso aí para vocês, mas cada conjunto de anúncio desse aqui pode ter umas 5, 8, até 10 palavras-chave, ok? Mas concorda comigo que se eu tivesse feito lá uma campanha com um grupo de anúncio, nesse conjunto de anúncio aqui, nesse grupo de anúncio eu tivesse portas em Curitiba, portas sob medida, portas de madeira, eu começaria a ficar genérico, ok? Por quê? Porque o cara que procura por porta em Curitiba, muitas vezes ele não está procurando uma porta de madeira. O cara que procura porta sob medida, ele quer algo muito específico. Ele quer uma porta, ele quer comprar uma porta em um lugar que ele possa chamar uma pessoa na casa dele para fazer uma medição e vender uma porta personalizada para ele. Então, porta sob medida é muito específico. E, nesse sentido, eu trouxe para o cliente 3 conjuntos de anúncio. E cada conjunto de anúncio vai ter palavras específicas para aquele universo. Então, se o cliente está procurando por porta de madeira, o meu anúncio vai ser sobre porta de madeira. E a minha LP vai ser sobre porta de madeira. Então, eu não estou sendo genérico, eu estou sendo muito específico. Então, essa é a maior e a melhor estratégia para que você consiga gradativamente ir reduzindo o teu CPC. A tua palavra-chave, ela tem que ter total relação com o teu anúncio, que tem que ter total relação com a tua página de destino. Quando você consegue fazer essa entrega aqui, você vai ter uma condição muito otimizada de baixar o teu custo por clique para um valor mínimo. Maravilha? Ainda tem mais um detalhe ali sobre a página de destino que eu quero trazer para vocês, que é importante vocês entenderem também. Comenta aqui se você já usa esse tipo de estratégia, se você já sabia que você precisava trabalhar dessa forma, se você já entendia essa estratégia, se o teu índice de qualidade já tá bom. Deixa um comentário aqui até para eu saber como que tá o índice de qualidade das palavras-chave de vocês. Se você ainda não tinha visto isso, vai lá, dá uma olhadinha e deixa aqui um comentário para a gente saber se vocês estão conseguindo um bom índice de qualidade, se o índice de qualidade de vocês ainda tá ruim, se vocês precisam melhorar, e depois que vocês aplicarem isso, se quiserem voltar aqui e comentarem se tem melhorado, se tá ajudando vocês, deixa um comentário porque ajuda bastante a gente a entender como que o mercado tá nesse entendimento aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já faça a tua inscrição agora, porque todas as semanas a gente tem esse tipo de conteúdo aqui, conteúdo top, conteúdo de curso pago para qualificar vocês ainda mais no dia a dia de vocês. Por último aqui, pessoal, a gente tem a nossa página de destino, que é onde o cliente chega depois que ele buscou por uma palavra-chave,
encontrou um anúncio e chegou aonde ele queria. Se aqui a gente não tiver uma velocidade ideal, e o que seria uma velocidade ideal? Um carregamento ali de até 2, 3 segundos em todos os dispositivos. Se a gente não tiver a especificidade, tem muitos... Presta atenção aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Tem muitos anunciantes que fazem tudo certinho, e quando chega aqui, eles erram, porque ele traz um universo de palavra-chave bem estruturado, ele traz anúncios bem estruturados, e quando ele joga o cliente para a página de destino, ele joga para uma página genérica. Tem gente que é muito genérico na página de destino, e aí o cliente, quando ele chega lá, ele não tem interesse em ficar procurando aquilo que ele precisa. Ele simplesmente vai fechar o teu site, vai pegar o site de um outro concorrente que também está no leilão, que se tiver melhor apresentado, vai fazer a venda para ele. Então, esse ponto aqui também é um ponto muito importante. Se preocupe com a velocidade do teu site, com a estética dele, com o conteúdo dele, com a facilidade da pessoa navegar nele, com a facilidade dela encontrar a informação que ela quer, específica em função do que ela está buscando, e de fazer contato com você ou comprar o teu produto. Isso é muito importante, pessoal. Prestem muita atenção nesses detalhes aqui. Se você tem interesse de saber ainda mais sobre marketing digital, sobre todo esse universo, eu concluí há pouco tempo atrás o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, que traz um universo muito completo de todas essas ferramentas do marketing digital, do começo ao fim, tudo muito bem explicado, com vários módulos, até mesmo módulos sobre como você utilizar o WhatsApp para fazer esses atendimentos, para melhorar suas vendas, copy, campanhas de tráfego pago, como começar nas redes sociais, quais redes sociais você utilizar, inteligência artificial. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa conferir. Eu realmente fiz esse curso e gostei muito, por isso que eu estou indicando aqui para vocês, para que vocês também possam dar uma olhadinha lá. Eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado, eu espero que você possa colocar tudo isso em prática e depois trazer aqui pra gente, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Inclusive, se você quiser deixar seu comentário aqui com dúvidas, a gente responde todo mundo, e eu vou aproveitar para deixar aqui do lado o link de uma playlist, que é um curso 100% gratuito de Google Ads, aquele curso que eu tinha comentado lá no começo da aula, para que você possa maratonar esse curso e ficar fera, ficar craque aí nas estratégias de marketing digital de Google Ads. Show de bola? Mais uma vez, obrigado pela tua atenção e até semana que vem. Grande abraço!